Ai! Fala, seus putos! Fala, putões e putonas. Puta que pariu, começou. Beleza, então, você já deve ter visto aí no título do vídeo, né? Tá bom. Que a gente vai falar hoje sobre a história do Bruno Henrique, jogador de seleção brasileira, jogador do Mengão. Vamos lá, a parte que veio, pessoal, aquele vinho do bom. O melhor jogador do Flamengo. Então a gente vai falar sobre a história dele hoje. Então já se inscreve, dá like. Eu já falei com você, se você me conhece e tá vendo essa porra, comenta. Fala merda, não. Não fala. Vamos começar agora. Então beleza, o Henrique ele nasceu em 12 de dezembro de 1990. Tá certo aí, ô fonte? Não, não tá certo. É 30 de dezembro de 1990. Ele nasceu aqui em Belo Horizonte mesmo. Ele morava no bairro Concórdia. Ficava lá jogando bola num campo de várzea juntamente com seu irmão Juninho. Os dois cresceram, logicamente, juntos, jogando juntos no mesmo time e eram conhecidos por destruir as defesas adversárias. Então os dois faziam aquela dupla, Romário e Bebeto, Bruninho e Juninho. Era a dupla do momento no futebol de várzea. Então ele jogava num time chamado Inconfidência. Ele morava na frente do campo do Inconfidência. Então não era fácil, né? Ele só literalmente saía da casa dele e ia jogar bola. E aos 20 anos, já chegando à idade, ele não conseguiu fazer a categoria de base. Ele já estava trabalhando como office boy e jogava na várzea. E já estava dando o tempo dele, né? Ele já estava ficando mais velho. Logo, fica mais difícil de entrar na base de um clube que é a porta de entrada para ir para o profissional. E aí, um ex-jogador chamado Denis Ricardo, vai aparecer a foto dele agora. Então, ele viu o Bruno Henrique, viu o talento que o Bruno Henrique tinha na várzea já, e tentou levar ele para algum clube profissional, que era o que ele merecia. Ele tentou, só para a gente poder citar alguns aqui. O Santos. O Santos não quis o Bruno Henrique, depois comprou ele. Botafogo, Atlético, Ponte Preta, Guarani, São Caetano, Santa Cruz, Bahia, Vitória, América de Natal, CRB e CSA. Porra, CSA não quis o Bruno Henrique. Ah, não. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Tá de sacanagem. Tem que cair pra Série B essa porra mesmo. Então, já que não deu certo ir pra esses clubes, ele continuou na várzea no Inconfidência. Até que ele ganhou o torneio da Copa Itatiaia, que aqui em Belo Horizonte, a final acontece lá na Independência. O campeão foi o melhor jogador do time, foi o artilheiro da competição. E alguns goleiros do Cruzeiro viram ele jogar e quiseram contratar ele. Contrataram ele, levaram ele para o Cruzeiro, levaram ele para a base. E logo ele foi emprestado depois para o Uberlândia. Depois o Uberlândia acabou comprando ele por um valor muito pequeno. Não esquecendo que o Juninho, o irmão dele, também foi nessa negociação. Também era Tico e Teco, entendeu? Bruninho e Juninho era a mesma coisa. Tico e Teco tem que estar juntos. Então ele ganhava aí a faixa dos R$1.000, né? Para você ver, um jogador profissional de futebol ganhando R$1.000. E logo depois ele foi para o Itumbiara. E o quê? Como é que chama esse negócio? Itumbiara de Goiás. Acertei, é isso aí. Segunda divisão do Campeonato Goiano ele jogou, ajudou o time a subir. 12 partidas, 9 gols. E ele tava lá, todo feliz, todo bonito, porque ele foi contratado por quem? Pelo Goiás. Pelo Goiás. Ótimo. Pra ele tava excelente, pra quem tava no Itu, sei lá o que, tava ótimo para Bruno Henrique. Bruno Henrique foi campeão estadual, foi campeão goiano. Vocês ficam falando que o campeonato estadual não vale nada? Serve pra alguma coisa sim, tá? O Campeonato Brasileiro estreou no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, um jogo de 0-0. Foi no dia 12 de maio de 2015. Tá certo aí, produção? Não. Dia 10 de maio de 2015. Sua anta. Então ele se destacou naquela campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro. O Goiás acabou sendo rebaixado
né? Mas ele fez uma boa campanha, ele sozinho, né? Vamos falar assim, fez uma boa campanha. E ele se destacou em algumas vitórias, como contra o Palmeiras, no Allianz Parque, numa goleada contra o Santos, ele foi super bem. Eu tô lembrando aqui dele, o Bruno Henrique. Tu fez um gol no Galo, velho. Tu fez um gol no Galo que eu tô lembrando dessa porra, tá? Impressão de que foi um toque de propósito. Olha aí o Bruno Henrique, entrou na área, passou pelo Vitor, boa jogada, tocou pro gol! Gol! Você era ruim na época. Falei, nossa, esse cara é ruim metendo gol no Galo. E o Galo tava com um timão, velho, naquela época. Ô Bruno Henrique, velho, você é um safado. Depois disso, né, de fazer essa façanha aí, fazer gols importantes em times importantes, ele foi para o Wolfsburg, um time alemão que já ganhou um campeonato alemão apenas uma vez. Olha pra você ver, né, um cara que sai da várzea aqui de BH para ir para a Alemanha por 4,5 milhões de euros. É muita coisa, é um salto na carreira do jogador enorme. Mas lá ele não teve muitas chances. Ele só fez 17 jogos, numa temporada que um time pode chegar até 50 jogos, só fez 17, muitas vezes saindo do banco de reservas. E ele se destacou, pelo que vocês lembram, vocês devem lembrar, ele se destacou numa vitória contra o Real Madrid, 2-0. Lá na Alemanha foi o primeiro jogo das oitavas de final, das quartas, se não estou enganado, da Champions League. Depois o Real Madrid com o Papai Cris Que eu vou te sarrar no estilo acabou ganhando o jogo, passando, e foi campeão da Champions depois. Mas ele se destacou nesse jogo. Mesmo assim, ele não era chamado para os jogos. O treinador não gostava dele, não foi com a cara dele, então ele decidiu voltar para o Brasil. Ele foi para o Santos. O Santos comprou ele por 4 milhões de euros. Então pagou mais barato o Wolves. E ele voltou para o Brasil e começou na reserva do time do Santos. Mas depois foi se destacando aos poucos e virou o titular absoluto do time. Com aquela campanha que deve ter levado até o time do Santos para Libertadores. Fez 53 partidas, 17 gols e assistências que ele meteu. Então foi um ano super bom. Logo depois, no ano de 2018, ele sofreu com muitas contusões, não sei se vocês estão lembrados. Ele usou até uma máscara, ele sofreu uma lesão no olho. Acabou deixando ele sem jogar, não ajudou ele. E ele em 2018 realmente não fez uma boa temporada. Até conseguiu ter uns bons números. E agora em 2019, no ano que estamos, ele foi para o Flamengo. Muito por conta do Gabigol ter ido para o Flamengo também. Então o Gabigol ajudou nessa transferência para o Bruno Henrique para lá. E aí o Bruno Henrique começou a se destacar muito nos clássicos principalmente. Que são... Quantos gols pelo Flamengo? 16. Quantos em clássico? 8. Quantos no Vasco? 3. Ele fez gols nas finais contra esses times, então começou a se destacar, começou super bem. Na Libertadores meteu gols importantes também. No Campeonato Brasileiro, o primeiro gol dele, ele deu uma mitada no Cartola, por exemplo, contra o Cruzeiro. Eu por acaso eu tinha ele como capitão, era o único jogador do Flamengo que eu tinha. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Foi bem, ele tá muito bem, esse ano tá arrebentando a boca do balão, é o principal jogador do Flamengo hoje, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro e, logicamente, foi chamado para a seleção brasileira do Tite. O Tite não chamou ele para a Copa América, mas chamou ele agora, né, para esse amistoso. O amistoso por acaso vai ser hoje é sexta-feira, né? Então, por acaso vai ser hoje um amistoso, ele vai estar na reserva do Neymar, menino Ney, que não quer saber de jogar bola, só quer saber de fazer safadeza. Então, é isso. Por enquanto que nós temos informações de Bruno Henrique, jogador de seleção brasileira, jogador do Flamengo, e logo mais deve estar partindo novamente para a Europa, porque ele joga muita bola e é isso. A Várzea tem muitos bons jogadores. A Várzea tem bons jogadores, sim. Você que está assistindo a gente, dá like, se inscreva, comenta aí o que você achou. Se você tem um sonho, não desista dele, porque o Bruno Henrique foi persistente.
Se inscreve, dá like, é isso aí. Jogo muita bola e é nóis.